E aí, pessoal, na questão de número 37, nós temos uma esfera com uma massa de 3 vezes 10 elevado a menos 4 quilogramas, que está suspensa por uma corda. Uma brisa horizontal constante empurra a esfera de tal forma que a corda faz um ângulo de 37 graus com a vertical. Determine a força da brisa sobre a bola, na letra A, e na letra B, a tensão da corda. Então, nós temos aí a posição da bola com a corda em relação a um eixo vertical Y, e a posição da bola e a posição da corda é dada pela força da brisa, que é constante, né? Que faz com que ela tenha essa configuração aí em relação à vertical. Então, nós temos aí a força da brisa, né? Que o Fzinho da brisa já apareceu antes mesmo de eu convocá-lo, e a inclinação da corda em relação ao eixo vertical, que é de 37 graus. Se traçarmos um eixo vertical ali sobre a nossa esfera, e por semelhança de retas paralelas, né, cortada por uma reta transversal, né, com uma certa inclinação, então nós temos que o ângulo ali entre os eixos são iguais, né, aos pontos de encontro da nossa corda com as duas retas paralelas. Então, nós temos ali também um ângulo de 37 graus. Nós temos o peso da nossa esfera, né, que aponta exatamente na vertical, para baixo. E nós temos a força de tração da corda, né, que segura a esfera, né, para não ser levada pelo vento ou cair pela ação da força da gravidade. Então, todo esse sistema está em equilíbrio aí, né, já que o vento sopra constantemente, exercendo essa força constante, né, mantendo a configuração do jeito que está aí. Então, nós temos aí a análise das três forças principais, mas nós temos também a decomposição dessas forças para os eixos X e Y. Então, nós temos aí a força de tração no eixo Y, né, que como é essa componente é o cateto adjacente ao ângulo, então nós temos que a componente Y da força de tração é o módulo da força vezes o cosseno de θ. E nós temos aí a componente X da força de tração, que é o módulo da força vezes o seno de θ, já que esse vetor é o cateto oposto ao ângulo. Então, nós temos aí as nossas decomposições de vetores e vamos determinar aqui a força com que a brisa mantém a bola nessa inclinação em relação à horizontal. Então, para isso, nós temos que ver que o sistema está em equilíbrio, ou seja, a força resultante é nula. Nós temos no eixo Y que a força peso é igual à componente Y da força de tração. Então, esse eixo não nos interessa. Nós queremos aqui o eixo X, que é onde está atuando a força da brisa, né? Que é o nosso vetor ali em vermelho. Então, nós temos que força resultante... Eita, perdão. Eu tinha esquecido que não vai ter como a gente descobrir qual é a força da brisa, que a gente precisa saber quem é a força de tração. Porque na letra A nós temos que a força resultante é a força da brisa menos a força de tração, né? A componente X da força de tração, que é o módulo vezes o seno do ângulo de θ. Mas para a gente resolver, a gente precisa saber quem é a força de tração, né? Exercida pela bola, exercida sobre a bola pela corda. Né? Então, qual é a força de tração? Né? Já que ela atua aí, ó, obliquamente é o eixo X. Então, nós podemos usar ali a análise do eixo Y para a gente descobrir qual é a força de tração, já que a gente depende dessa variável para descobrir qual é a força da brisa. Então, vamos resolver primeiro a letra B. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então, nós temos força resultante, vai ser a componente Y da força de tração, menos a força peso, né? Porque a componente Y aponta para cima e a força peso aponta para baixo, sentido orientado negativo do eixo Y. Então, como o sistema está em equilíbrio, né? A bola nem sobe nem desce, a força resultante é zero, então a gente tem que a força de tração é igual ao peso.
Então, nós temos aí que a força de tração da componente y vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Substitui os valores, nós temos a aceleração da gravidade 9,8 e a massa da bolinha 3 vezes 10 elevado a menos 4. Então, a componente y da nossa força de tração é 2,94 vezes 10 elevado a menos 3 newton, né? A gente não... a gente poderia ter substituído para já saber o módulo, né? Mas eu fiz aqui embaixo. Ainda eu tinha esquecido que eu tinha feito aqui embaixo. Então, nós temos que, como a componente y da força de tração é o módulo da força vezes o cosseno de θ, então a gente escreve ela com a nossa variável isolada, né? Ali, se você pegar ali o eixo y, você tem ali, ó, Fty é igual ao módulo da força de tração vezes cosseno de θ. Isola o Ft, então nós vamos ter componente y sobre cosseno de θ. Então, substitui os valores, a gente sabe qual é a componente y agora, e sobre o cosseno de θ, que é 37 graus. Então, resolvendo isso aí, a gente tem que a força de tração equivale a 3,68 vezes 10 elevado a menos 3 newton. Agora sim, na nossa letra a gente tem a força resultante, que é nula, né? Então, a força da brisa é igual a componente x da força de tração, que é o módulo da força vezes o seno do ângulo de 30 graus, já que a bolinha também nem se move para a direita nem para a esquerda, que o vento é constante e exerce essa força constante de maneira a manter a bolinha nesse estado aí que você enxerga na imagem, né, do vídeo. Então, substitui os valores, o módulo da força de tração a gente já encontrou na letra B, e o seno é sobre o ângulo de 37 graus. Então, resolvendo, nós temos aí que a força da brisa exercida aí sobre a bola é de 2,22 vezes 10 elevado a menos 3 newton. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Críticas, sugestões e comentários aí embaixo. Curtam, compartilhem e até a próxima questão.